Numa daquelas noites frias e escuras em que parece que toda a cidade de Vila Nova de Gaia se recolhe para o silêncio do sono, Clara estava sentada no sofá da sala, com as pernas encolhidas sob si, enquanto o frigorífico emitia um zumbido constante. Lá fora, o som abafado de passos solitários ecoava pela rua deserta. Os pais tinham partido para passar uns dias na casa da avó no Douro, deixando Clara e o irmão, Tiago, sozinhos no apartamento. Tiago estava encostado na poltrona em frente, trocando de canais na televisão com um olhar distante, claramente alheio ao que se passava no ecrã. Sempre foram próximos, mas ultimamente sentia-se uma tensão estranha entre eles, como se algo pairasse invisível no ar, à beira do entendimento. Então, vamos ver um filme? Perguntou Tiago de repente, tirando-a do seu mundo no telemóvel. Clara encolheu os ombros, sem vontade de escolher. Escolhe tu. Tiago sorriu, mas havia algo provocador no seu olhar, um brilho maroto que não passava despercebido. Começou a percorrer as opções no comando, brincando: se escolheres um daqueles filmes chatos, vou por uma comédia romântica para distrair. Clara não pôde deixar de rir, mesmo que o tom dele escondesse uma ligeira tensão. Acabaram por escolher um filme antigo que tinham visto na infância. As imagens familiares acenderam uma nostalgia silenciosa. Enquanto o filme avançava, Clara percebeu que Tiago observava de um modo diferente, não diretamente, mas com um olhar furtivo e carregado de dúvida. Fez um esforço para ignorar e perguntou: por que é que me olhas assim? Ele apenas sorriu, mas parecia que algo rodopiava na sua mente. Passaram-se alguns minutos antes de Tiago quebrar o silêncio. Já pensaste que, às vezes, as pessoas veem a vida como uma coisa só, mas nós somos diferentes? Clara sentiu, reconhecendo a verdade naquela frase. Tiago sempre foi o decisor, o que tomava a iniciativa, enquanto ela preferia observar e analisar antes de agir. E o que queres fazer com isso? Ela perguntou, curiosa. Ele hesitou, depois falou baixinho: talvez seja a hora de mostrar que não somos a mesma pessoa. Essas palavras apertaram algo dentro dela, um nó apertado de emoções que ela não conseguia desfazer. O filme continuava a passar ao fundo, mas os seus olhares não se cruzavam mais. De repente, Tiago levantou-se e foi até a cozinha. Vou buscar água, disse, lançando um olhar rápido para trás. Sozinha, Clara sentiu o coração bater mais rápido do que o normal. Quando ele voltou, estendeu-lhe um copo, e os seus dedos tocaram-se por um breve instante. Ela prendeu a respiração, sentindo uma eletricidade silenciosa. Tiago sentou-se ao lado dela, mais perto do que antes. Também sentes isso? Perguntou baixinho. O tom dele era tão suave quanto confuso, e a confusão bateu-lhe no peito. Ela desviou o olhar, tentando controlar o turbilhão dentro de si. Estás a imaginar coisas, disse, mas as palavras soaram frágeis até para ela. O silêncio voltou, pesado e carregado, cheio de palavras e sentimentos não ditos que pairavam no ar. Mais tarde, Tiago sugeriu que fosse dormir. Clara levantou-se e caminhou até o quarto, mas no umbral parou e virou-se. Ele estava ali, olhando para ela com um misto de esperança e medo. Boa noite, sussurrou ela. Boa noite, respondeu ele, a voz embargada. Quando ela se virou para fechar a porta, ele aproximou-se e segurou-lhe a mão com uma força suave. Não quero que isto nos mude, disse Tiago, quase no segredo. Clara não soube o que responder, soltou-lhe a mão e fechou-se no quarto. Deitou-se, mas o sono teimava em não chegar. As palavras dele ecoavam na sua mente, assim como o calor do seu toque. Mais tarde, ouviu o som da água correr na casa de banho. Levantou-se, foi até o corredor e espreitou pela porta entreaberta. Tiago estava diante do espelho, o rosto molhado, como se tivesse acabado de lavar a cara. Os seus olhares encontrarão-se no reflexo. Não consigo dormir, murmurou ele. Eu também, respondeu ela, quase inaudível, entrando no espaço. Ficaram ali, lado a lado, a olhar para suas imagens no espelho, como se tentassem reconhecer-se. Ele sussurrou: és a única que me entende. Seu tom tremeu, e Clara virou-se para ele, a boca aberta para falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele aproximou-se, e um arrepio percorreu-lhe a pele. Sabia que depois daquela noite nada seria igual. Voltaram para os seus quartos, mas o coração de Clara não se acalmava. As emoções enrolavam-se dentro dela como um nó apertado e quente. Por que Tiago a olhava assim? Porque havia tanta dor e algo mais, algo que ela temia nomear em voz alta. Puxou o cobertor até o queixo, mas o frio dentro dela não desaparecia. O tempo arrastava-se, as horas pareciam infinitas até que um toque suave na porta fez sobressaltar. Clara, estás a dormir? A voz dele era hesitante, quase a pedir permissão. Ela não respondeu de imediato, mas depois levantou-se, trêmula, e abriu a porta. Tiago estava no corredor, iluminado pela luz da casa de banho, o rosto perdido numa mistura de confusão e angústia. Não consigo dormir, confessou, passando a mão pelos cabelos. Eu também, murmurou ela, afastando-se para o deixar entrar. Ele fechou a porta atrás de si e sentou-se na poltrona perto da janela.
Ficaram em silêncio, olhando para a escuridão lá fora, até que ele virou o olhar para ela e perguntou: em que é que estás a pensar? Clara engoliu em seco. Em como estamos a agir de forma estranha. Tiago sorriu, mas era um sorriso inseguro. Tens razão, mas não é só culpa minha. Ela mordeu o lábio, tentando entender o que ele queria dizer. Não te disse que era culpa tua? Então, por que me evitas? No tom dele havia uma mistura de irritação e medo. Não sei o que dizer. Talvez porque tenho medo. Ele apertou os braços da poltrona, levantou-se e aproximou-se dela até que o seu rosto ficou muito próximo. Clara sentiu a respiração quente dele na pele e não sabia o que responder, pois ela própria estava perdida. Tiago levantou a mão devagar, como se hesitasse, e tocou-lhe a face com os dedos quentes e ligeiramente trêmulos. Diz-me que não sentes isto, murmurou. Clara fechou os olhos, sentindo a tensão crescer até ser quase insuportável. Ele exalou suavemente, e quando seus lábios estavam quase a tocar os dela, um som inesperado interrompeu o momento. Alguém tocou a porta. Ela saltou de susto, o coração ao rubro, e Tiago recuou, apertando os dentes. Clara correu para abrir a porta. No corredor estava a mãe. Ana, olá, chamei-te, não atendeste, disse sorrindo. Clara forçou um sorriso e respondeu que estava a ver um filme. Sentiu o olhar de Tiago sobre si, mas nem sequer olhou para trás. Sabia que aquela noite era apenas o começo de algo que não podia controlar. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio tenso. Os pais regressaram, e tudo deveria voltar ao normal, mas sempre que os olhos de Clara encontravam os de Tiago, um aperto doloroso crescia dentro dela. Ele também parecia diferente, mais calado, como se ele próprio não entendesse o que se passava. Clara tentava fingir que tudo estava bem, saía à noite, caminhava pelas ruas do seu pequeno bairro, entrava em cafés para observar as pessoas, mas os seus pensamentos voltavam sempre para aquela noite, para o toque, o olhar, o nome que ele pronunciava. Numa dessas noites, os pais foram visitar amigos, e Clara ficou sozinha. Tentou distrair-se com uma série na televisão, mas nada ajudava. Quando a porta do quarto dele se abriu, ela nem se virou, mas sabia que era ele. Tiago sentou-se na poltrona da sala e ficou a observá-la em silêncio. Estás a fugir de mim, disse finalmente. Clara apertou os lábios. Não, nem olhas para mim, murmurou ele. Esquece, respondeu, fechando os olhos. Ele aproximou-se, a voz firme. Não podes esquecer. Não eu, não isto. Ela fechou os olhos, incapaz de enfrentar o que sentia. Olha para mim, pediu ele. Ela hesitou, depois olhou. Os olhos dele estavam escuros, cheios de algo que não se podia explicar. Tiago, não podemos, tentou dizer. E se eu não quiser? Cortou ele, aproximando-se ainda mais. Ela sentiu as costas a tocar o sofá, o calor do corpo dele tão perto que quase podia ouvir o batimento acelerado do coração. Os dedos dele deslizaram pelo seu pulso devagarinho. Isso está errado, sussurrou. Mas ela não se mexeu. Então diz-me que não queres, pediu ele. Ela tentou responder, mas as palavras ficaram presas. Quando os lábios dele quase tocaram os dela, tocaram a porta outra vez. Sobressaltados, afastaram-se rapidamente. Clara correu à porta e abriu. Era a sua amiga Inês. Olá. Liguei-te, não atendeste. Sorriu. Clara forçou um sorriso e deixou entrar. Sentiu o olhar de Tiago a queimar-lhe as costas, mas não olhou para ele. Sabia que se o fizesse, perderia o controle. Fechou a porta e tentou respirar fundo, mas por dentro tudo fervia. Tiago continuava na sala, tenso, com um olhar que parecia perfurar-lhe a alma. Foges de mim, murmurou ele. Não, respondeu ela, baixando a cabeça. Esquece. Então, disse ele, a voz calma, mas cheia de dor. Inês podia desconfiar de algo. Ela pensou. Não te importas com a Inês, disse-lhe. Ele tinha razão. Clara tinha medo. Medo de que, se atravessassem aquela linha, não haveria volta atrás. Não é assim, sussurrou. Está tudo mais simples do que pensas, disse ele, aproximando-se. Ou estás comigo, ou vais continuar a mentir para ti mesma, afirmou. O coração de Clara batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Quis dizer que ele estava enganado, que nada daquilo existia, mas o olhar dele dizia que já sabia a resposta. Não sei, murmurou. Ele estendeu a mão e deslizou os dedos suavemente pelo seu pulso. Então deixa-me ajudar-te a entender. Ela fechou os olhos, o corpo a gritar por recuar, mas quando sentiu a mão dele apertar a sua, deu um passo em frente. Nesse instante, a campainha tocou outra vez. Sobressaltados, separaram-se. Clara recuou, quase deixando cair a chávena que tinha na mão. Quem é agora? Murmurou Tiago, irritado. Clara engoliu em seco e foi abrir. No corredor estava o pai, Luís, o rosto sério e a voz dura. Temos que conversar, disse-lhe. Ela estremeceu, sentindo o sangue gelar. Algo estava para acontecer, e ela sabia que não podia fugir. No corredor, o olhar do pai pousou em Tiago, que esperava tenso. Clara tentou explicar, mas ele interrompeu com dureza. Não me mintas, Clara. Ela ficou em silêncio, o peito apertado. Temos que falar, a sós,
disse o pai. Clara lançou um último olhar a Tiago, que parecia prestes a explodir, e seguiu o pai para a sala. Antes de fechar a porta, olhou para trás. Os olhos de Tiago eram um misto de tudo o que ela temia ouvir. Tinha feito uma escolha. O silêncio na sala era quase palpável, como se as paredes também tivessem medo do que estava para ser dito. Luiz fechou a porta atrás de Clara com um suspiro pesado, antes de se sentar no sofá de couro, os olhos fixos nela. O relógio antigo da sala marcava as horas com um tic-tac insistente, como um lembrete cruel da urgência do momento. Clara, precisamos conversar, começou ele, a voz firme mas cansada. Sei que tens estado distante, e que algo está a acontecer entre ti e o Tiago. Não precisamos esconder nada. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A expressão séria do pai, normalmente tão afável, mostrava uma preocupação profunda e, por trás dela, um medo que ela própria tentava ignorar. Tentou falar, mas a garganta parecia apertada demais para emitir qualquer som. Luiz levantou-se e aproximou-se, colocando a mão no ombro dela com uma força suave. Não precisas ter medo, filha. Estamos aqui para te apoiar. Mas também precisamos de saber o que está a acontecer para poder ajudar. As palavras dele, tão simples e sinceras, fizeram o coração de Clara apertar ainda mais. Sentia-se presa entre o desejo de contar tudo e o medo das consequências. Afinal, Tiago era o irmão, e o que se passava entre eles era um segredo que parecia um fogo que queimava por dentro, ameaçando consumir tudo. Não sei como explicar, murmurou, finalmente. É como se... Ela parou, procurando as palavras certas, como se estivéssemos presos num jogo que não sabemos jogar, e cada movimento pode destruir tudo. Luiz assentiu lentamente, compreendendo mais do que ela dizia. Às vezes, as coisas complicam-se, Clara. Mas o mais importante é não deixarmos que o silêncio nos consuma. Vais falar com a tua mãe e comigo, e vamos encontrar uma forma de ultrapassar isto juntos. Clara sentiu uma lágrima correr-lhe pela face. Nunca tinha visto o pai tão vulnerável, e ao mesmo tempo, tão forte. Era como se, por um momento, as paredes da sua prisão interior se tivessem rachado, deixando entrar um pouco de luz. Obrigada, pai, sussurrou. Do lado de fora, na sala ao lado, Tiago esperava, os punhos cerrados, o olhar fixo na porta. Sentia-se preso num turbilhão de emoções, incapaz de se mover ou de falar, como se cada segundo fosse um desafio. Quando Luiz saiu da sala, chamou Tiago para se juntarem a eles. Os três ficaram juntos, um estranho trio de silêncios e olhares carregados de significado. A tensão era quase palpável, mas também havia uma promessa silenciosa, a de que, mesmo no meio da tempestade, não estariam sozinhos. Mais tarde, naquela noite, Clara voltou ao seu quarto, exausta e ainda confusa. Sentou-se na beira da cama, os olhos perdidos no vazio. O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de Inês. Tudo vai correr bem. Estarei sempre aqui. Um pequeno sorriso desenhou-se nos seus lábios. Pelo menos, isso era verdade. Porém, mal sabia ela que, enquanto tentava encontrar um caminho para sair do labirinto, um segredo maior estava prestes a vir à tona. Um segredo que poderia mudar tudo o que pensavam conhecer sobre a sua família, sobretudo, sobre Tiago. No silêncio da noite, um som estranho veio da cozinha. Algo caiu, seguido de um sussurro que parecia não ser humano. Clara levantou-se, o coração a bater acelerado, e dirigiu-se para ouvir melhor. A porta da cozinha estava entreaberta, e uma sombra fugidia desapareceu no corredor. Ela piscou os olhos, tentando entender o que tinha ouvido. Seria apenas a sua imaginação? Ou algo mais? Algo que poderia revelar segredos enterrados há muito tempo, segredos que ninguém estava preparado para enfrentar. Clara sabia que aquela noite não seria como as outras. O mistério tinha acabado de começar. A manhã seguinte acordou com uma névoa espessa a envolver Vila Nova de Gaia, como se a própria cidade quisesse esconder o seu segredo sob um manto de silêncio e umidade. Clara levantou-se devagar, sentindo ainda o peso da noite anterior nos ombros. O ar no apartamento parecia pesado, carregado de uma tensão que não conseguia dissipar. No quarto, os lençóis estavam amarrotados, testemunhas silenciosas da insônia que a tinha consumido. Clara escolheu cuidadosamente a sua roupa para aquele dia, um vestido de algodão leve, branco com pequenos padrões florais azuis, que contrastava com os olhos escuros e o cabelo castanho que caía em ondas suaves pelos ombros. Nos pés, calçou umas sandálias rasas, de couro castanho, e nos pulsos enrolou uma pulseira simples de prata, um presente da avó, que trazia sempre consigo como um amuleto contra as tempestades da vida. Desceu para a cozinha, onde encontrou Tiago a olhar pela janela, o rosto ainda marcado pelo cansaço, mas com uma expressão mais calma do que na noite anterior. Vestia uma camisa de linho azul claro, desabotoada no colarinho, e calças de gangue escuras, um estilo casual que escondia a inquietação que o consumia. Bom dia, disse ela, tentando soar natural,
mas a voz saiu um pouco rouca. Tiago virou-se, um sorriso tímido a abrir-se no rosto. Bom dia, Clara. Dormiste melhor? Ela hesitou, depois simplesmente balançou a cabeça. Não muito. E tu? Ele deu de ombros, os olhos a desviar-se por um momento. Também não. Mas acho que vamos conseguir ultrapassar isto. Clara queria acreditar, mas o medo ainda se agarrava-lhe ao peito como uma âncora invisível. A lembrança do toque de Tiago na sua pele, a promessa não dita naqueles olhares, tudo parecia demasiado perigoso, demasiado proibido para ser verdade. Enquanto tomavam um pequeno almoço em silêncio, o telefone tocou. Era Ana, a mãe, com uma voz doce e preocupada. Já falaram? Perguntou, referindo-se à conversa da noite anterior. Clara respondeu que sim, e que estavam a tentar resolver as coisas. Depois da chamada, Tiago levantou-se para ir para o quarto, mas Clara segurou-lhe o braço. Espera. Precisamos conversar, de verdade. Ele olhou para ela, os olhos a brilhar com uma mistura de esperança e medo. Estou aqui, Clara. Diz-me o que sentes. Ela respirou fundo, tentando ordenar os pensamentos. Não sei se podemos continuar assim. O que sentimos não é normal. E tenho medo do que pode acontecer, do que os outros vão pensar. Tiago aproximou-se, baixando a voz. Mas eu não quero esconder o que sinto. Quero que saibas que não está sozinha. Clara sentiu as lágrimas ameaçarem cair, e por um momento, o mundo inteiro pareceu reduzir-se àquele quarto, àquele momento. Mas então, o som estridente da campainha cortou o silêncio, fazendo-o saltar. Ela foi abrir a porta, e à sua frente estava um homem alto, com cabelo grisalho e olhos penetrantes, vestido de forma impecável, com um fato escuro que parecia ter saído de um filme de espionagem. Boa tarde. O meu nome é Ricardo Mendes. Sou investigador privado, disse ele, com um sorriso enigmático. Preciso falar com a família de Tiago e Clara Oliveira. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Quem era aquele homem? O que queria saber? E, mais importante, o que escondiam ela e Tiago, que agora começava a ser descoberto? Enquanto convidava a entrar, o pensamento que não a abandonava era um só. O passado tinha voltado, e com ele, uma tempestade que ameaçava arrasar tudo que conhecia. No silêncio que se seguiu, Clara percebeu que a sua vida, tal como a conhecia, estava prestes a mudar para sempre. E que, talvez, a resposta para o mistério que os consumia estivesse escondida não apenas no presente, mas nas sombras do passado da sua própria família. Ricardo Mendes entrou no apartamento com um ar tranquilo, mas os olhos aguçados revelavam uma mente sempre alerta. Clara fechou a porta atrás dele, sentindo o peso da sua presença como um aviso silencioso de que nada seria simples dali em diante. Obrigado por me receberem, começou Ricardo, ajeitando a pasta de couro que trazia consigo. Sei que esta visita pode parecer inesperada, mas o meu trabalho é lidar com situações delicadas, e a vossa família está, digamos, no centro de um enigma que precisa de ser esclarecido. Tiago franziu o sobrolho, cruzando os braços. Que tipo de enigma? Ricardo sorriu, ligeiramente irônico. Antes de responder a isso, gostava de saber um pouco mais sobre vocês. Afinal, conhecer o terreno é essencial para desvendar qualquer mistério. Podem começar por me contar de onde vem. Clara trocou um olhar com Tiago, sentindo a tensão aumentar. Afinal, de onde vinham? Não apenas a geografia, mas o passado que carregavam, as histórias que nunca tinham sido contadas. Somos de Vila Nova de Gaia, respondeu Clara, a voz firme apesar do nervosismo. Uma bela região, comentou Ricardo, enquanto abria a pasta e retirava algumas fotografias antigas e documentos. Mas há coisas que nem sempre aparecem nos mapas. Ele pousou uma fotografia sobre a mesa, mostrando uma casa antiga, com janelas em arco e paredes de pedra desgastadas pelo tempo. Esta é a antiga casa da família Oliveira, em Baião. Vocês alguma vez ouviram falar dela? Tiago franziu o senho. Baião? Só sabemos que os nossos avós tinham uma casa lá, mas nunca falamos muito sobre isso. Ricardo assentiu. É onde começa a história que veio até mim. Há rumores, histórias antigas, sobre acontecimentos estranhos naquela casa. Coisas que algumas pessoas preferem esquecer. Clara sentiu um arrepio. A casa dos avós, o lugar onde tinham passado alguns verões, guardava segredos que ela nunca imaginara. Que tipo de coisas? Perguntou, tentando manter a voz calma. Ricardo olhou para ela com um brilho nos olhos. Dizem que naquela casa houve eventos inexplicáveis. Fenômenos que desafiam a lógica, desaparecimentos, e até histórias de laços familiares que ultrapassam o comum, como se os segredos do sangue tivessem uma força própria. Tiago riu, meio incrédulo. Parece uma história de filme de terror. Ricardo sorriu, mas a expressão dele manteve-se séria. Às vezes, a realidade é mais estranha do que a ficção. E é por isso que estou aqui. Quero ajudar-vos a descobrir o que realmente se passou naquela casa, e como isso pode estar a influenciar a vossa vida agora. Clara sentiu o coração acelerar. Tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo, causava mais perguntas do que respostas. E o que é que esperas que façamos? Perguntou ela. Primeiro, preciso que confiem em mim.
Depois, que me deixem investigar o passado da vossa família. Sem segredos. Tiago olhou para Clara, que assentiu lentamente. A decisão estava tomada, ainda que o medo apertasse o peito. Vamos ajudar-te, disse ele. Ricardo levantou-se, pegou na pasta e caminhou até a porta. Muito bem. Preparem-se, porque o que vamos encontrar pode abalar tudo o que pensam saber sobre a vossa família, e sobre vocês mesmos. Quando a porta se fechou, Clara sentiu o ar faltar-lhe. Tudo estava a mudar. E no fundo do seu ser, uma voz sussurrava que a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha que ser desvendada. Naquela tarde, enquanto o sol se escondia por trás das colinas e as sombras da cidade começavam a crescer, Clara olhou para o espelho do corredor. O seu olhar refletia uma mistura de medo e determinação. Sabia que a sua vida estava a entrar numa nova fase, cheia de mistérios e perigos. E, num canto escuro do apartamento, uma velha caixa de madeira que ninguém tinha aberto há anos parecia pulsar com uma energia própria, como se guardasse segredos prontos a saltar para a luz. A próxima página desta história ainda estava por escrever. Nos dias que se seguiram, a rotina em Vila Nova de Gaia parecia continuar inalterada para quem olhasse de fora, mas dentro do apartamento dos Oliveira, um turbilhão silencioso agitou cada canto. Clara sentia o peso do segredo que se aproximava, enquanto tentava manter a normalidade para não preocupar os pais que, embora desconfiados, pareciam alheios ao que se tramava. Numa manhã cinzenta, Clara decidiu visitar a antiga casa dos avós em Baião. Vestia um casaco comprido de lã cinzenta que realçava sua silhueta esguia, combinando com as botas de salto médio, pretas e polidas. O cabelo, apanhado num rabo de cavalo solto, deixava escapar alguns fios que dançavam ao sabor do vento frio. No pescoço, a pulseira de prata reluzia discretamente, um lembrete silencioso da ligação entre passado e presente. Ao chegar à casa, sentiu o cheiro da terra molhada e o som distante do rio Tamega correr. A construção antiga, com a pedra gasta pelo tempo e as janelas em arco, parecia um guardião silencioso de histórias esquecidas. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior sombrio, onde a luz lutava para entrar através das cortinas pesadas. Enquanto explorava os corredores empoeirados, Clara tropeçou numa velha caixa de madeira escondida sob uma tábua solta no chão da cozinha. Com esforço, puxou-a para fora e abriu-a, encontrando um conjunto de cartas amareladas pelo tempo e um diário com capa de couro, adornado com um símbolo estranho que ela não reconhecia. Sentou-se no chão frio, os olhos a percorrerem as palavras escritas com uma caligrafia elegante e firme. As páginas contavam histórias de encontros secretos, pactos familiares e uma ligação misteriosa entre os Oliveira e uma sociedade antiga que protegiam segredos perigosos. De repente, ouviu passos no corredor. O coração acelerou. Tiago entrou, vestindo um casaco escuro e jeans, com um olhar preocupado. Clara, o Ricardo ligou. Quer que voltem para Lisboa amanhã para uma reunião importante, disse ele, aproximando-se. Ela fechou o diário com cuidado e guardou as cartas. Parece que o passado não vai esperar, murmurou. Naquela noite, enquanto os irmãos se sentavam no sofá, o silêncio era pesado, mas carregado de uma expectativa inquietante. Tiago, com o seu habitual ar decidido, falou primeiro. Temos que estar preparados para qualquer coisa. Não podemos deixar que estes segredos nos destruam. Clara sentiu, sentindo uma mistura de medo e determinação crescer dentro de si. O mistério que envolvia a família Oliveira estava longe de estar resolvido, e o que quer que os esperasse, sabia que não podia fugir. Mas naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, uma sombra deslizou pela casa, aproximando-se da caixa de madeira que Clara tinha deixado na sala. Com dedos ágeis, alguém abriu a tampa, revelando as cartas e o diário. Um sorriso sibilante iluminou o rosto daquela figura desconhecida. Finalmente, as peças começam a encaixar-se, murmurou. E no silêncio da madrugada, a verdade começou a emergir das sombras, pronta para mudar para sempre o destino de Clara, Tiago e da família Oliveira.